pra gente o que você faz lá, qual que é seu papel lá com as startups do Cubo, cara. Ah, legal, bacana. Bom, é até difícil falar um pouquinho assim, estou exatamente fazendo essa transição agora, né? Mas na minha carreira eu sempre trabalhei ajudando startups e empreendedores a alcançarem seus objetivos. E aí eu acho que de uma forma bem pragmática para reduzir para o pessoal, hoje uma startup no Brasil ela tem muita dificuldade de acesso, seja acesso a conhecimento, acesso a clientes, acesso a mercado, parcerias, acesso a investimento, acesso a talentos, e a gente poderia elencar aqui uns 20 itens para essa listinha. Então, basicamente, meu papel lá é reduzir essas barreiras para esses empreendedores e promover acesso a tudo isso, seja com algum mentor, seja com algum investidor, seja com alguma corporação que fica lá dentro também, que está fazendo algum projeto de inovação com a gente. Então, basicamente, o meu papel é fazer essas conexões, essa ponte entre as startups e o que elas precisarem para o dia a dia. Cara, e quando você fala de poderia listar 20 itens, e é verdade, né, cara? Ser empreendedor no Brasil é um desafio gigantesco, né? Assim, a gente sabe das mil dificuldades que tem, né? Sei lá, a gente poderia citar, por exemplo, sei lá, acesso a clientes, acesso a talentos, que você falou. Como é que você vê o cenário hoje para empreender no Brasil, sabe? Você percebe que está melhor, a gente está num ambiente mais fértil ou as coisas estão se dificultando? Se você traçar um paralelo aí nos últimos anos, como é que você enxerga esse cenário? Ah, legal. Não, evoluindo pra caramba. Se você for pensar assim, como começou a surgir as iniciativas de fomento, daria para voltar assim lá para a década de 80, quando fundaram a Amprotec, que era a Associação Nacional de Incubadoras, Parques Tecnológicos. Eu não lembro exatamente a sigla, mas era isso, né? E as incubadoras, elas tinham bem aquele modelo de pegar as empresas locais, colocar num prédio, dar fomento ali à infraestrutura, uma ou outra consultoria para apoiar elas, e vamos que vamos. Com o tempo isso foi evoluindo, né? Hoje as incubadoras elas foram até originando o que a gente tem hoje de aceleradoras, que tem muitas por aí, que são empresas que investem em empresas geralmente emergentes de tecnologia, né? As startups colocam um aporte financeiro que nem é tão expressivo, geralmente vai ser uns R$ 200 mil, que isso hoje, para empreender no Brasil, uma startup não é muito dinheiro, mas é o suficiente para começar. E essa aceleradora vai, assim, promover diversas conexões e coisas e acesso para essas startups. E tem também, acho que, um papel notável, assim, aqui na história do empreendedorismo do Brasil. O surgimento da Endeavor, uns 20 anos atrás, ali nos anos 2000, acho que começou a apoiar muitos empreendedores. No começo era muito aquele empreendedor fundador da Cacau Show, do China Inbox, Grupo Trigo, essas empresas mais tradicionais. E depois que começou a vir as empresas mais de tecnologia, né? Como o Buscapé, o Peixe Urbano. E aí o que é legal notar no Brasil hoje é que já teve uma primeira geração de empresas digitais, né? Você pega o Buscapé, o Peixe Urbano, todos fizeram saídas bem-sucedidas, vendas dessas empresas e startups, e com essa liquidez que eles tiveram, esses grandes recursos, eles fundaram fundos de investimento, né? Você pega o Romero da Buscapé, ele criou a Redpoint Ventures, que hoje já tem no portfólio diversos unicórnios, como Olist, Rappi, Creditas e outras. O fundador do Peixe Urbano, esqueci agora o nome dele, mas depois que ele teve a saída dele, ele foi lá e fundou 2 fundos aqui no Brasil. Um fundo que é bem early stage, chama Canary, que tem diversas startups emergentes aqui que surgiram. E tem também o outro fundo que ele criou no investimento mais avançado, que é o Atlântico, que faz rodadas maiores. Então isso mostra um pouco da história aqui do empreendedorismo no Brasil, porque são pessoas que empreenderam, tiveram sucesso, tiveram mais recursos e devolveram esse dinheiro para o ecossistema. E aí, recentemente, a gente tem assim, uns 20 unicórnios que surgiram, tem mais de 100 mil pessoas empregadas nesses unicórnios brasileiros. Então, são pessoas que estão tendo contato com o ambiente de startups, inovação, vão sair de lá, vão criar outros negócios. Isso facilita pra caramba, né? Sem falar que 20 anos atrás, se fosse criar uma startup, você ia precisar ter um servidor, você não ia ter o tanto de infra, né? Providers que existem hoje, né? Ferramentas de CRM aqui, marketing. Sim. Pensa quantas Martechs que já não existem, ferramentas que você tem ali, desde um HubSpot até um Humper, Pipedrive e milhares de outras ali. Também aí vocês vão E algumas gratuitas, né? na verdade. Exato. Gratuitas, tem gratuito, não tem de tudo aí. Eu acho muito doido quando a gente pensa em, sei lá, 20 anos atrás, né?
Porque a gente na live está comemorando agora 19 anos 19 anos. da nossa fundação. E eu lembro que quando a gente começou não existia esse termo startup. Né? Ninguém fala, tem uma startup. Não. Cara, na verdade você vai fazer alguma coisa, né? Vai montar um negócio, vai tentar empreender de alguma forma. A gente já falava muito nisso. Mas, e não existia um ambiente de investidores, de troca. Eu me lembro que nós tínhamos que fazer reuniões e nós não tínhamos onde ter mesa para se encontrar. Né? E a gente ia no McDonald's. Então a gente ia, vamos no McDonald's, ou ir num restaurante, num bar e tal. Porque a gente sentava lá e começava no bar, pedia, sei lá, umas Coca-Cola e ficava lá tendo as ideias e fazia reunião lá mesmo, né? E hoje a gente já tem um ambiente muito mais favorável, estruturado, né? Os investidores buscam esse tipo de negócio cada vez mais para tentar pegar num estágio inicial, tendo sentido aquele negócio para o portfólio deles e tal. Então a gente vê que, de fato, o ambiente já está mais estruturado. Na minha visão, acho que evoluiu muito, né? Eu olhando assim o mercado, acho que tem um salto de evolução gigante. A custo de barreira diminuiu muito. Muito. Mas o que eu acho interessante de analisar é que o nome, né? Você comentou bem, não existia o nome, né? A palavra startup, né? Existia, vou empreender ou vou abrir um negócio, ter uma empresa, sei lá. Mas eu acho que ainda tem uma grande diferença que eu vejo clara, e talvez seja por condição social, socioeconômica, né? Que tem as startups, que a gente põe esse nome, né? Que já está com essa proposição de, cara, vou fazer investimento, vou pivotar, vou crescer, vou ser acelerado e tal. E você tem empresas pequenas que as pessoas criam, como um cabeleireiro, por exemplo, dando um exemplo, um restaurante, né? Que a galera não chama de startup e faz meio que para sobreviver. Daí isso pode ser, sei lá, confecção de moda, costureira, e por aí vai. Eu estou inventando alguns aqui para ficar claro assim, né? E é doido como, apesar de ter crescido muito, ainda tem muita empresa que não se dá o nome de startup e que continua à margem de não ter acesso a investimento, né? Na verdade, nem passa pela cabeça. Você pega o Endeavor, que você falou que é super legal, que cresceu e aumentou o volume no Brasil, mas para você ser uma empresa no Endeavor é um processo dificílimo, né? Na verdade, quando você entrou dentro do Endeavor, você, entre aspas, não que você está garantindo, mas você está feito, né? Faz sentido ou não? Porque você vai ter tanta seleção, você já é um destaque por estar no portfólio deles, né? Exato. Então você fala, cara, você chegou no Endeavor, cara, excelente, eu já cheguei, eu vou ter acesso, vou ter startup, vou ter mentoria, vou ter investimento, vou ter, cara, projeção internacional, volta. Mas se você não está ainda lá, continua difícil para muita gente, né? Empreender ainda é difícil. Com esse nome startup parece que está fácil. Mas para empreender, não tanto, né? Talvez tem dois nichos assim, né? No mundo físico possa ser mais desafiador ainda, né? Se você for olhar, porque os custos ali para você começar um negócio tradicional, pensa uma lojinha de cookie, um restaurante que vai abrir aqui na Vila Olímpia, o quanto que essa pessoa não vai gastar de real estate, funcionário, maquinário e etc, né? Acho que o Brasil é bem legal aqueles dois tipos de empreendedorismo, né? Que as pessoas falam, o de oportunidade e por necessidade. De necessidade que a maioria da população precisa fazer para sobreviver, né? O dia a dia. A pessoa está vendendo o almoço para ter uma janta. E o de oportunidade são pessoas que conseguiram se preparar, ter acesso à educação, conseguiram formar um time, ter acesso ao investidor. E ainda falta muita diversidade nesse ambiente de startup. São pessoas que geralmente têm muito mais acesso. O que é legal é que hoje as empresas de tecnologia já têm feito muitas iniciativas para aumentar a inclusão e diversidade, né? A AWS da Amazon tem feito muitas coisas em igualdade de gênero. A Microsoft e Google têm fundos e operações dedicadas aqui para apoiar fundadores, também para ter mais igualdade racial. Então, isso acaba sendo bem bacana, essas iniciativas que existem para dar mais acesso e oportunidade para outras pessoas que não têm. Porque você vai pegar aqui os 20 unicórnios brasileiros, garanto, metade deles foram 10 anos de mercado financeiro, consultoria estratégica, fizeram MBA numa Ivy League lá fora, voltaram e andam de patinete, coletinho, AirPod aqui na Faria Lima. Então, não é nada o Brasil como a gente conhece, isso, né? Você matou. Mas que legal saber essa outra parte. Talvez se a gente vai gravar o podcast 100 ou 200, a gente vai estar pensando, cara, lembra que a gente falou no podcast 60, que ainda era muito difícil? De repente, essas ações de focar em investimento em classes sociais menores, em raciais, pode trazer isso que eu falei, que ainda tem esses dois universos aqui, né? Pode tentar equalizar um pouco. Acho muito válido ainda também. E tem aquela outra parte também que muita gente, acho que isso tem diminuído,
Mas muita gente até do mercado não levava a sério, né, startup. Achava que eram uns moleques lá de bermuda fazendo umas coisas, etc. Hoje eu acho que o mercado já respeita mais as grandes corporações, porque no Brasil existem mais de 300 iniciativas de inovação aberta. São grandes empresas, como por exemplo o Cubo do Itaú, é uma iniciativa de inovação aberta para estar próximo de startups. Existem várias outras aí do BTG Pactual, do Santander, todos os players financeiros têm a sua estratégia, indústrias, varejo e assim sucessivamente. Então, acho que o mercado tem respeitado mais. Na sociedade, eu acho que ainda tem um certo preconceito até, porque hoje as rodadas de investimento elas estão ficando tão altas e às vezes as pessoas não têm nada, é um PowerPoint, tem pouquíssimos resultados, que a matemática nos financials de uma startup não entra na matemática do negócio tradicional. Geralmente não é geradora de caixa, geralmente toma prejuízo, investe no crescimento. E ela não está tomando prejuízo porque ela quer, ela está tomando prejuízo porque ela está conscientemente investindo no crescimento dela. Mas tem muita gente que fala assim, você falar que você trabalha com startup por aí, o pessoal fala, pô, mas você acredita nisso? Não, essa ideia é furada, meu. Você não vê o que aconteceu com startup XYZ? Teve aquela websérie agora que está bombando na HBO e em outros canais da Elizabeth Holmes, que fundou a Terrenos lá nos Estados Unidos. Era uma empreendedora serial, o pessoal falava que ela era tipo a nova Steve Jobs, ela se vestia igualzinho a ele, dava palestra em tudo quanto é lugar. E ela fingiu lá que criou uma maquininha, um negócio que manda para casa, tira uma gotinha de sangue e faz exames tão efetivos quando você for num laboratório da DASA e tal. E no final do dia era tudo inventado, não tinha inteligência nenhuma, não tinha nada. Ela captou grana pra caramba, passou de $1 bi captado de dólar, até que descobriram toda a fraude, ela foi condenada, a sentença foi esses dias, a empresa faliu, etc. E tem outros casos, talvez a gente ficar nomeando aqui não é tão legal, mas esse eu acho que é um que está super em voga e popular, que às vezes mancha um pouco a categoria também, né? Tem uma coisa que eu acho muito louco, né? Que às vezes o pessoal acha que o caminho é simples, né? Então você fala o seguinte, bom, legal, tive uma ideia, ou vou montar um negócio, sei lá, você deu uma ideia de um exemplo de uma empresa de cookies, né? Então, poxa, eu faço um cookie maravilhoso e tal, o que eu preciso? Os 200 mil. Mas muitas vezes, quando você começa com dinheiro, atrapalha. Dinheiro demais mata. Esse que eu acho que é o ponto, né? Eu acho que muitas vezes o pessoal fala, olha, nossa, se eu tivesse um investimento aqui, cara, resolveria todos os meus problemas, porque eu contrataria Bom, você quebra, né? O ponto é, às vezes, essa falta de dinheiro ou esse incômodo faz a galera pensar de forma mais eficiente, buscar alternativas mais rápidas. Você concorda? Conta um pouco sobre esse... Por que dinheiro demais mata? Eu acho que falta de dinheiro mata os negócios, mas excesso também, porque acomoda, torna muito favorável. Quando eu acho que você não tem dinheiro, você pega um negócio tradicional, ele vai ter que focar na retenção dos clientes. Os clientes vão ter que voltar e para voltar os clientes vão ter que estar satisfeitos, indicar novos clientes e tudo mais. Então você vai ter que ter uma experiência, um produto muito melhor do que se você não tivesse dinheiro, né? O que eu acho quando existem essas captações muito grandes de investimento, acontece uma ineficiência de capital muito grande. Por quê? O pessoal acaba trazendo profissionais ultra qualificados, pega um gerente do Nubank, um gerente do iFood, um gerente do Quinto Andar, sai pegando toda essa galera dos unicórnios, a pessoa chega na empresa com aquela pompa toda e acaba não sendo tão hands-on, acaba não tendo aquele viés empreendedor que é super começo na jornada de uma startup também. E aí acaba ficando muito cacique para pouco índio, acaba tendo muito problema de execução, o pessoal fica muito no PPT, muito nos planos. Tem várias startups que acabam morrendo na praia por abundância de capital, então não é legal também, né? O que eu acho que é bacana é quando você atrela a atividade de peguei um investimento e, vou criar um novo produto, vou entrar num novo mercado. Operações que eu acho muito legal que acontecem no Brasil. O pessoal levanta a rodada e começa a comprar players lá fora para expansão. O Gympass faz muito isso. E o Gympass é um case legal porque, 100% ideia brasileira. Diferente dos outros unicórnios, todos foram copiados lá de fora, né? Que é o que o pessoal chama de copycat, né? Funciona isso daqui lá na China, vamos trazer para o Brasil, tropicalizar. Isso é o copycat. Todos foram fundados assim. O Gympass foi o único que não existia nada lá fora. A ideia veio aqui do Brasil e hoje já é uma empresa global, tem operação em mais de 20 países e é bem bacana. Eu conheço outro, Pipefy. Pipefy é legal também. Cara, Pipefy é totalmente Brasil e ele já nasceu com a cabeça de ser internacional.
Pipefy é legal também. E não foi cópia. É um caso de sucesso legal do Brasil. E eu acho interessante quando você fala dessa questão de dinheiro demais, é que quando você tem menos recurso, você foca na eficiência. Né? Porque aquela história, você quando tem um dinheiro limitado, sei lá, eu tenho um dinheiro X para fazer uma campanha. Né? Então você fala, poxa, peraí, cara, essa campanha vai ter que dar resultado, vou ter que ser eficiente, vou ter que precisar retornar mais dinheiro para eu poder continuar investindo. Então você, acho que quem está nos ouvindo na outra ponta, quem está nos assistindo, sabe que, poxa, às vezes quando você está com faltando dinheiro e você vai no mercado, você compra só o que realmente necessita, né? Agora, senão você compra tudo lá, põe um monte de besteira no carrinho e tal, e você acaba gastando demais. E até, assim, vocês são mega especialistas em marketing. Às vezes a startup vai lá e faz uma captação de 100 milhões de dólares, ela quer investir, vamos investir 60 milhões em crescimento. Pode ter certeza, a maioria dessa grana aí vai para Google e Facebook. É isso que eu ia falar, vai pra Não faz mídia. sentido nenhum. E aí fica naquela disputa das palavras e não sei o quê. Eu ia falar exatamente isso, você puxou. Cara, você fala, pô, já que eu tenho, não sou nem chutar tanto, puta, 100 mil aqui, cara, vou testar esses 50 mil aqui. Cara, 1 milhão, captação de 200 milhões, quero testar 50 mil nessa semana aqui e ver o que vai tracionar de verdade no Google. Aí você gasta 50. Se você não tem essa grana, você gasta R$1.000, cara. E olha na vírgula da vírgula, o CAC, o CLV, você olha tudo no detalhe. Quando eu acho que é para torrar no CAC, eu realmente acho que não compensa. Eu acho que compensa quando é, por exemplo, um negócio muito arriscado que tem uma operação muito cara, como, por exemplo, uma Boozer da vida. Imagina, se alocar um ônibus, dá pau, quebrou o ônibus, tem que mandar um novo, reembolsar todo mundo, polícia colando e congelando o ônibus, aplicando multa, governo lá, ou as próprias empresas tradicionais querendo fazer dar certo, dar errado, o Boozer aí eu acho legal, e até eles queimam muito dinheiro em tese de operação. Isso eu acho que é bacana porque, eles estão na beira ali da disrupção do mercado, que aqui no Brasil sempre foi controlado por pequenas empresas, grandes empresas com poucas ofertas ali para as pessoas. Quem é do interior de qualquer lugar do Brasil e é dependente de transporte rodoviário com essas transportadoras, sabe o quão horrível assim, o serviço, o monopólio, o preço, é péssimo. Então vem uma Boozer, levanta uma grana e tá queimando com essa operação, aí eu aposto demais. Eu acho super legal porque, você tá criando uma nova categoria, uma nova classe de serviço e todo mundo tá saindo ganhando no final do dia, né?